A glândula tireoide está localizada na região anterior do pescoço, abaixo da cartilagem tireoidea e imediatamente abaixo da cartilagem cricóidea, encontrando-se aderida anterior e bilateralmente ao segundo, terceiro e quarto anéis da traqueia. Possui dois lobos lateralizados, direito e esquerdo, unidos por um istmo, o que lhe dá a forma de uma letra H ou U. É ricamente vascularizada, sendo sua irrigação proveniente das artérias carótida externa e subclávia, que se ramificam nas artérias tireoides superior e inferior respectivamente. Sua drenagem é feita pelas veias tireoides superior e média, que desembocam na veia jugular, e pela veia tireoide inferior, que desemboca na veia braquiocefálica. Histologicamente, a tireoide se caracteriza por apresentar folículos, que são estruturas globulares revestidas por uma camada única de epitélio cúbico simples com vasos sanguíneos à sua volta. As células cúbicas aumentam em número e tornam-se cilíndricas quando a tireoide apresenta-se hiperativa. Ocorrendo o contrário, tornam-se pavimentosas quando a atividade tireoidiana encontra-se reduzida. Os folículos tireoidianos são preenchidos por coloide, uma solução viscosa cujo principal componente é uma glicoproteína, a tireoglobulina, que apresenta vários resíduos do aminoácido tirosina e é importante para a síntese e secreção dos hormônios tireoidianos. A principal função da glândula tireoide é a regulação do metabolismo basal, que envolve todas as partes do corpo, além de estar associada ao fenômeno do crescimento. A tireoide exerce essas funções através da produção de dois hormônios principais, triiodotironina, o T3, e tiroxina, o T4, pelas células epiteliais foliculares. Embora o T3 seja formativo em relação a T4, quase todo o débito hormonal da glândula tireoide é de T4. Nos tecidos-alvo, T4 é convertido em T3. O controle principal da síntese e da secreção dos hormônios da tireoide é feito pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. O hipotálamo secreta o hormônio liberador de tireotrofina, TRH, que age nos tireotrofos da adenohipófise, causando a secreção do hormônio estimulante da tireoide, TSH. O TSH atua sobre as células epiteliais foliculares da glândula tireoide, estimulando a síntese e a secreção dos hormônios tireoidianos. O processo de biossíntese dos hormônios tireoidianos se inicia com a síntese da tireoglobulina exclusivamente nas células tireoidianas e sua secreção para o interior dos folículos tireoidianos em resposta à ação do TSH. A captação de iodeto pelas células foliculares tireoidianas ocorre contra um gradiente eletroquímico e depende de um cotransportador de sódio e iodeto, que promove a entrada de iodeto utilizando a força movente do gradiente de sódio gerado pela bomba de sódio e potássio. Uma vez no interior da célula tireoidiana, o iodeto dirige-se à membrana apical. O iodeto é, a seguir, oxidado a iodo molecular pela enzima tireoperoxidase, TPO. A TPO também oxida um ou dois sítios de algumas tirosinas presentes na tireoglobulina, criando-se condições para que o iodo oxidado seja incorporado. No lúmen do folículo ocorre a organificação do iodo, em que o iodo molecular é incorporado à tireoglobulina sob catálise da TPO. Quando uma molécula de iodo é incorporada à tirosina, gera-se monoiodotirosina, MIT. Quando dois iodos se incorporam, forma-se diiodotirosina, DIT. MIT e DIT continuam ligados à tireoglobulina no lúmen folicular. Algumas das MITs e DITs formadas e ainda na molécula de tireoglobulina sofrem acoplamento, processo também catalisado pela TPO e que gera tironinas iodadas. O acoplamento de uma MIT com uma DIT leva à formação de T3, enquanto o acoplamento de duas DITs resulta na geração de T4. Essas moléculas geradas permanecem no coloide, presas à tireoglobulina, até a tireoide ser estimulada a secretar seus hormônios. Quando a glândula tireoide é estimulada, ocorre endocitose do coloide. Expansões citoplasmáticas da membrana apical das células foliculares englobam o coloide e o absorvem para a célula, formando vesículas de coloide no citoplasma. Essas vesículas se fundem a lisossomos, que provocam hidrólise da tireoglobulina, liberando T3 e T4 e MITs e DITs remanescentes na tireoglobulina. T3 e T4 liberados da tireoglobulina saem da célula tireoidiana, difundindo-se através da membrana e caem na corrente sanguínea, através da qual vão atingir os tecidos-alvo. Quando ocorre o aumento da síntese e secreção dos hormônios tireoidianos por uma hiperatividade da glândula tireoide, se estabelece o quadro patológico do hipertireoidismo. Entre as diversas causas do hipertireoidismo, a doença de Graves representa a etiologia mais comum,
cerca de 60 a 80% dos casos, afetando principalmente as mulheres entre 40 e 60 anos de idade. Outras causas do hipertireoidismo são neoplasias da tireoide, excesso de secreção de TRH ou de TSH e administração de quantidades excessivas de hormônios da tireoide exógenos. A doença de Graves é um distúrbio autoimune, caracterizado pela ativação do sistema imune com elevação dos linfócitos T circulantes e aparecimento de autoanticorpos, chamados de imunoglobulinas estimulantes da tireoide, contra o receptor de TSH, levando à produção excessiva de hormônios da tireoide de maneira não regulada. Os níveis de TSH no soro estão quase sempre totalmente suprimidos por conta da regulação por feedback negativo dos hormônios tireoidianos em relação ao TRH e TSH. Histologicamente, a doença de Graves é caracterizada por infiltração de linfócitos no tecido da glândula tireoide, mas com ausência de destruição folicular. Muitos dos folículos são agora formados por células volumosas e de tamanho aumentado, com formato cilíndrico, citoplasma abundante e núcleo grande. A quantidade de coloide na luz dos folículos fica pequena, pois ocorre reabsorção para que ocorra a internalização dos hormônios produzidos. Anatomicamente, observa-se uma hipertrofia da glândula tireoide devido à sua hiperfunção. No hipertireoidismo, ocorrem alterações metabólicas do crescimento e do desenvolvimento e sistêmicas, que dão origem aos sintomas observados na doença. Sobre o metabolismo basal, há aumento da taxa de consumo basal de oxigênio e a produção de calor, pois estimulam a síntese de proteínas desacopladoras da cadeia respiratória, as quais impedem a formação do gradiente de prótons necessário para que ocorra a síntese de ATP, o que promove a dissipação da energia na forma de calor e também estimulam a síntese de bombas de sódio e potássio e de cálcio que hidrolisam ATP. Com a diminuição da síntese e o aumento do consumo de ATP, a relação ATP-ADP cai, a cadeia respiratória é estimulada, aumenta o consumo de oxigênio e, consequentemente, a produção de calor. O paciente apresenta sudorese e intolerância ao calor. Há estímulo da lipólise, principalmente no tecido adiposo branco, o que leva ao emagrecimento com aumento do apetite. Há aumento da absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, aumento da captação de glicose e sua utilização pelas células, além de estímulo da gliconeogênese no fígado. Observa-se o predomínio do catabolismo proteico, principalmente no músculo esquelético, que gera uma intensa fraqueza muscular. Sobre o crescimento e o desenvolvimento, os hormônios tireoidianos são importantes na produção adequada de GH no período de crescimento pós-natal. A criança hipertireoide é alta para sua idade, mas torna-se um adulto de baixa estatura, pois os hormônios tireoidianos estimulam o crescimento quando criança, mas estimulam o fechamento da epífise. No período fetal, esses hormônios participam na regulação da síntese e secreção do surfactante pulmonar. Sobre o sistema respiratório, a elevação da taxa metabólica basal gera aumento do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico, promovendo a queda da PO2 e pH e aumento da PCO2 sanguíneos. Essas alterações levam à hiperventilação no paciente. Sobre o sistema cardiovascular, o aumento da expressão de receptores beta-adrenérgicos e da síntese de catecolaminas leva a maior força de contração do músculo cardíaco, com aumento do débito cardíaco e a diminuição da resistência vascular periférica por relaxamento da musculatura lisa das artérias. Como os vasos periféricos estão dilatados, observa-se que o paciente apresenta uma pele quente e úmida por aumento do fluxo sanguíneo na região. Sobre o sistema gastrointestinal, há aumento da motilidade intestinal, o que pode levar à diarreia. No sistema ósseo, há aumento da reabsorção óssea, que pode causar um quadro de osteoporose. No músculo esquelético, além da fraqueza muscular, pode-se observar tremores de movimentos finos nas mãos e nos dedos. O aumento da expressão de receptores beta-adrenérgicos aumenta o tônus muscular provocado por estímulo do sistema nervoso simpático. As alterações neurológicas mais observadas incluem agitação, ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão e alerta contínuo. O sintoma mais comum no hipertireoidismo é a exoftalmia, caracterizada pela projeção dos olhos. É causada por inflamação e edema dos músculos extraoculares e aumento do tecido adiposo e conjuntivo da órbita. O exame físico de um paciente com suspeita de hipertireoidismo deve incluir a avaliação do peso, da pressão arterial e da frequência cardíaca.
palpação e ausculta da tireoide, exame neuromuscular, exame ocular, exame dermatológico e exame do aparelho cardiovascular. O diagnóstico laboratorial é feito pela detecção dos níveis do hormônio TSH e T4 livre através de um exame de sangue. Níveis reduzidos de TSH e dosagem alta de T4 caracterizam o hipertireoidismo. O tratamento do hipertireoidismo inclui a administração de fármacos como o propiltiuracil, que inibem a síntese dos hormônios da tireoide, remoção cirúrgica da glândula ou ablação radioativa da glândula tireoide com isótopo 131 de iodo. Comumente, o hipertireoidismo é uma doença crônica, e muitos dos seus sinais e sintomas podem acontecer em outras condições. Um endocrinologista pode te ajudar a diagnosticar e tratar o hipertireoidismo. Se você tem histórico familiar de doenças na tireoide, consulte regularmente um médico para acompanhar a sua condição e detectar precocemente um possível caso de hipertireoidismo. Com um tratamento adequado, você terá uma vida normal.